Estudos com a Bíblia aberta. Primeira de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 17, até o capítulo 3, verso 10. Tudo bem? Eu sou o Fernando Abraão e nós estamos aqui no Estudos com a Bíblia aberta, nos voltando agora para a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, 17 até o 3, 10, para, com a Bíblia aberta, estudarmos sobre ações de cuidado que Paulo demonstrou ter em relação aos Tessalonicenses. Vamos lá. Comecemos pela leitura do texto. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, no empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé, antes de trabalharmos as ações de cuidado de Paulo, precisamos resolver algumas questões que surgem do texto e que foram certamente notadas por você que acompanhou a leitura. Primeiro, nós vamos ver essas observações que Paulo fez quanto à ação do inimigo. E iniciamos vendo no capítulo 2, verso 18. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Satanás barrou o caminho. Precisamos fazer algumas observações e estão aí lançadas na tua tela. A primeira é que o inimigo é mau e age conforme a sua natureza. O Senhor Jesus, por duas vezes, falou sobre o inimigo no Evangelho de João. E em 8,44 disse que ele é homicida, que ele é mentiroso. Homicida desde o princípio e mentiroso, porque essa é a sua característica natural. E em 10,10 ele falou que o inimigo, o ladrão, só vem para roubar, matar e destruir. Portanto, da natureza do inimigo só podemos esperar o pior. Ele pode até apresentar alguma virtude aparente, mas será para uma finalidade ruim e má. O inimigo é mau e age conforme a sua natureza. A letra B nos mostra que o inimigo não é autônomo, mas servo. Nós conhecemos, e aqui no Ocidente já há bastante tempo, já pelo menos uns 40 anos, aquele símbolo yin e yang, aquele círculo composto por duas gotas, aparentemente assim, uma preta e uma branca, com algo preto na gota branca e algo branco na gota preta. Isto é, a interdependência do bem e do mal e a luta entre o bem e o mal. Essa estrutura que alguns vão chamar de maniqueísta. Pois bem, nós não cremos assim. Nós cremos que há apenas um Deus todo-poderoso e soberano, e que não luta com o mal. O nosso Deus é soberano sobre o mal. O nosso Deus planejou e se utiliza do mal para a sua própria glória, para a prova do seu povo. E o inimigo, conforme a sua natureza e as suas limitações, sem saber exatamente o porquê de agir, porque ele não é Deus, age e tenta, e provoca o mal. E entende ser soberano sobre si mesmo, como muitos de nós entendemos ser sobre nós mesmos. Mas o único soberano é Deus. E até o inimigo o serve. Isto fica bastante claro quando lemos o livro de Jó, em seus capítulos 1 e 2. Quando o inimigo se apresenta diante do Senhor, e o Senhor é que diz a ele a respeito de Jó. O inimigo responde ao Senhor, e o Senhor então autoriza que certas ações sejam praticadas contra Jó. E o inimigo só age sob autorização. Ele não é autônomo, é servo. E o terceiro aspecto a observar é que o inimigo é, então, um instrumento de Deus. Lá em Atos capítulo 16, versos 6 e 7, que estudamos lá na nossa introdução, semanas atrás, nós vimos que Paulo não pôde ir com seus colegas missionários para uma, depois para outra região, porque o Espírito Santo não permitiu. Isso se nota na vida das pessoas, por vezes,
por meio do uso do instrumento chamado Satanás. E aqui nós vemos Paulo claramente dizendo: Satanás nos barrou o caminho. Certamente sob a tutela e a autorização do soberano Deus. O inimigo é instrumento de Deus. Visto isto, passamos agora a um segundo aspecto que Paulo menciona no seu texto no versículo 5. Versículo 5 diz assim: Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. O tentador nos provasse. Essa não é a melhor tradução. A tradução mais adequada é: o tentador vos tentasse. Uma vez que a palavra utilizada como verbo substantivado, peiradson, e a palavra flexionada como verbo, epeirasen, tem a mesma raiz para testar, provar, tentar. Antes que eu continue lendo, observa ali a porção peirá em ambas as palavras gregas que estão aí diante de você. Elas estão em negrito. São idênticas, porque é a mesma raiz para ambas as palavras. E elas apontam para testar, provar, tentar. Eu sigo a leitura agora. O uso dessa raiz também acontece na Epístola de Tiago, capítulo 1, verso 2. No verso 3 é usada a palavra de outra raiz. E também nos versículos 12 e 13, onde se afirma que Deus a ninguém tenta. Então observa, a tradução desta palavra ou das palavras com essa raiz vai depender do agente que se utiliza desta possibilidade do verbo. É por isso que então nós deveríamos traduzir aí: o tentador vos tentasse, porque a língua grega não tem perfeita compatibilidade com a língua portuguesa nesse aspecto. E o contexto impera para a nossa tradução. Quando Deus é o agente, prova. Quando o inimigo é o agente, tenta. Agora as mostras de amor de Paulo aos Tessalonicenses, para chegarmos até as suas ações de cuidado. Mostras de amor ao longo da carta. Primeiro, a saudação amorosa, lá no capítulo 1, verso 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Veja, essa dedicação de graça e paz é uma demonstração de amor, de afeto àqueles a quem ele escreve. Depois a oração fraterna. O texto dos versos 2 a 4 é de dar graças a Deus por cada um deles, de mencioná-los em suas orações, e no verso 4, recomendando: irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. É uma oração fraterna, de irmãos. Depois, no número 3 aí, os seus intuitos são honestos ao se manifestar àquela igreja. Veja lá o 2,5. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Aqui é muito importante a gente parar um instantinho. É muito comum que nós consideremos que aquelas pessoas que falam bem de nós sejam aquelas que nos amam. E Paulo aqui deixa muito claro que isto não é verdade, ao menos não é verdade sempre. Porque há a palavra elogiosa, bajuladora. E esse elogio, então, é um elogio falso. Paulo diz que não usou jamais de linguagem de bajulação. Por que ele não usava desse tipo de linguagem bajuladora? Porque, em geral, o bajulador o faz, bajula, para obter alguma vantagem, para retirar daquele que é elogiado, ao adquirir dele a sua simpatia, alguma vantagem. Puxa, como você é gentil, como você é bonito, como você é forte, como você é talentoso. E então, em algum momento, vem a solicitação.
o pedido em resposta àquele elogio. E Paulo mostra isso aqui bem claramente, porque ele não usou de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Quer dizer, ele não queria tirar nada dos tessalonicenses. Ele não queria se locupletar pelo bem que os tessalonicenses poderiam lhe fazer. Então guardemos bem aí, os intuitos honestos são uma demonstração de amor. Quando se diz aquilo que é verdadeiro, de um modo polido, agradável, correto, sem bajulação, quando se diz até do erro, isso se diz em benefício daquele a quem se dirigem as palavras. Deus nos ajude nessas observações aí quanto aos intuitos honestos. O número 4 é alegria pelos motivos certos, 2:13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Quantos de nós nos alegramos basicamente porque as pessoas têm saúde? Basicamente porque as pessoas estão com sucesso financeiro na vida. Essa não é a razão básica para que alguém tenha alegria diante de Deus. Alegria pelos motivos certos é saber que as pessoas são crentes em Deus conforme aquilo que Deus revelou a respeito de si mesmo, a respeito das relações dele com as pessoas, isto é, a respeito da mediação de Jesus Cristo, a respeito da santidade que as pessoas crentes devem ter. Então, esses aspectos das Escrituras, quando estão envolvidos na fé daqueles que ouviram a pregação da palavra, fé em Deus, fé no mediador, transformação de vida pelo poder do Espírito, isto é alegria pelos motivos certos. Temos tido alegria pelos motivos certos. E depois, no desejo do seu reencontro, ele mostra amor por querer encontrar aqueles irmãos. Ora, nós, irmãos orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, veja o amor aí, com tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo de ir ver-vos pessoalmente. Se nós gostamos de alguém, nós vamos querer estar junto dela, dessa pessoa. Queremos estar perto. É por isso que algumas pessoas não conseguem orar, por exemplo, porque não gostam de Deus, não querem falar com Ele. São crentes que não gostam de Deus. Impossível. É por isso que o crente ama orar, quer falar com Deus, ainda que seja para se queixar, para pedir socorro o tempo todo, não importa. Tem em Deus aquela pessoa, aquele ser nas suas pessoas com quem quer ter comunhão, com quem quer se relacionar. Trazendo então para aqui o horizontal entre os irmãos, quando nós gostamos das pessoas, nós queremos estar junto delas. Eu quero estar com a minha esposa, quero estar com as minhas filhas, quero estar com os meus pais, quero encontrar com meus irmãos, quero estar com a igreja, quando os amo. Desejo do reencontro, mostra de amor pelos irmãos. Agora vejamos 6 aspectos que mostram as ações de cuidado de Paulo. Como ele ama os Tessalonicenses, amava os Tessalonicenses, demonstrava isso na sua carta, ele agora vai demonstrar isso com ações. A primeira é a providência favorável aos amados Tessalonicenses, versos 1 e 2, pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Perceba, quando amamos, queremos estar juntos, mas se não pudermos estar juntos, não vamos deixar de cuidar. Nós vamos nos manifestar de alguma maneira favorável àquela pessoa ou àquele grupo a quem dizemos que amamos. Se ficarmos indiferentes àquele grupo, isso é sinal de que não há amor nenhum, é só um discurso. Mas, na medida do impedimento, ações são propostas em favor daqueles a quem amamos. Paulo enviou Timóteo para cuidar daquelas pessoas. Número 2,
envio de um servo apto à confirmação e à exortação, que é o final do versículo 2, que nós já lemos. Então ele tomou uma providência favorável, mandou Timóteo para lá. Mas mandou Timóteo para lá para quê? Para se banquetear com eles? Para ele, Timóteo, bajulá-los e tomar então vantagens deles? Não. Ele enviou Timóteo com o propósito de confirmá-los e exortá-los. Isto é, palavra de Deus, pregação, confrontação, advertência, consolo. Consolo está dentro de confirmação. Percebem? Então é uma tomada de posição afirmativa quanto ao modo de viver diante de Deus. Não são abraços e beijos apenas. Incluem-nos, mas eles nem são mencionados aqui. Aqui é confirmação e exortação. Sigamos. 3. Confirmar e exortar para que resistam às aflições. Nós vimos no capítulo 2, versículo 14, tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus, existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes, da parte dos vossos patrícios, as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Paulo estava em sofrimento, não podia chegar até os Tessalonicenses por causa de perseguição. E os Tessalonicenses vinham padecendo dos seus compatriotas, dos seus patrícios, perseguição. Resistam às aflições. Essa é a ideia. Eles serão confirmados e exortados a permanecerem fiéis a Cristo Jesus sob aflição. Versos 3 e 4. A fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois, quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, e que de fato, o que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. Quarto aspecto, declaração do alívio ao receber boas notícias. Quando a gente recebe boas notícias daquelas pessoas a quem nós amamos, nós dizemos a elas: olha que bom que você me deu essas boas notícias, gostei muito de ouvir de você. Que bom saber de você. Percebe? É o que ele está fazendo aqui nos versículos 6 a 8. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros, sim, irmãos, por isso fomos consolados, quer dizer, estou aliviado acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Porque agora vivemos, veja aí, o alívio, se é que estáis firmados no Senhor. A firmeza na fé é a razão do alívio daquele que ama no Senhor. João dizia lá, na sua terceira cartinha, que não tem alegria maior do que ver que seus filhos estão no caminho do Senhor. Essa é a razão da alegria daquele que cuida e ama dos seus irmãos. É claro que eu me refiro a isso em relação aos irmãos. Em relação ao próprio Deus, a razão da alegria é Deus. Mas por causa dele, no amor a ele, o amor aos irmãos é razão da alegria. O quinto aspecto, oração de gratidão e alegria diante de Deus. Então vemos aqui nos versos 9 e 10 que ele apresenta uma oração de uma forma de pergunta. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Quer dizer, que ações de graças eu posso dar a Deus dessa alegria que vocês me dão ao me informarem, por meio de Timóteo, que estão firmes na fé. É tão grande o desejo de manifestar gratidão a Deus que nem sabe como fazê-lo. E o sexto aspecto é a intercessão pela saúde da fé dos Tessalonicenses. Ele começa a mencionar isso no versículo 10 e segue assim também nos versículos 11, 12 e 13, que, se Deus quiser, são objeto do nosso próximo estudo. Se Deus quiser, a gente volta com o próximo vídeo para trabalhar os versos 11 a 13. Até lá, se Deus quiser.